Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta terça-feira nós vamos analisar a vitória do Atlético Paranaense sobre o Brusque em partida válida pela Copa do Brasil. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o confronto de hoje. Então vamos lá para falar do Atlético Paranaense 1, Brusque 0, partida que teve início às 19 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 20 de maio de 2025, lá na Liga Arena em Curitiba e válida pela terceira fase da Copa do Brasil. E antes de mais nada, pessoal, eu vou esclarecer que a minha voz está um pouquinho prejudicada, então se eventualmente vocês perceberem algum corte no vídeo, alguns cortes no vídeo, possivelmente eu precisei fazer um corte, uma pausa para tossir, e evidentemente ninguém precisa ver isso. E no primeiro tempo, as grandes surpresas foram as titularidades do Cauã Moraes na lateral direita e do João Cruz no meio de campo, formando dupla de meio-campistas com o Juliano, então mudando mais ou menos a estrutura de um Atlético que vinha preferindo trabalhar sempre com dois volantes. E foi justamente o Cauã Moraes que, com menos de um minuto, com 52, 53 segundos, se a memória não estiver me traindo, que abriu o placar para o Atlético, aproveitando a finalização de o rebote de uma finalização disparada pelo Isaac do lado esquerdo, e colocou o Atlético em vantagem no marcador muito cedo, uma coisa que é sempre muito positiva porque te coloca numa posição confortável em relação ao adversário para o restante da partida. E depois de somente 13 minutos em campo diante do Vila Nova, o Cauã Moraes estreou como titular e mostrou muita personalidade, muita estrela e mostrou também muito talento e repertório técnico em alguns momentos. Então, uma excelente notícia para o Atlético a participação desse menino. E durante o restante da primeira etapa, o domínio acabou sendo do Brusque, com 61% de posse de bola, e muita dificuldade do Atlético para construir jogadas ofensivas, e isso tanto de pé em pé, de maneira articulada, quanto em transições velozes, aproveitando um Brusque que, desde que sofreu o gol, começou a procurar, aos pouquinhos, lógico, não se jogou para frente de maneira desenfreada, uma forma de encontrar igualdade no marcador. E isso se deve muito, gente, a um Atlético que com o Juliano e com o João Cruz precisa aprender a se defender com a posse de bola. Isso significa que esse conjunto de jogadores, seja pela falta de uma certa mobilidade do Juliano, seja por uma fragilidade física do João Cruz em relação aos confrontos com os adversários, vai sofrer muito se precisar se defender e ficar correndo atrás da bola. O Atlético, para defender uma vantagem com esses dois em campo, precisa associar o talento do João Cruz, do Juliano, eventualmente com o Lucas Esquivel, com o Cauã Moraes, com o Luiz Fernando ou com o Kevin Velasco, se estiver em campo, para reter mais a posse de bola e colocar o adversário, entre aspas, na roda, né? Fazer o adversário correr atrás da bola para que o Atlético possa se defender sem precisar se desgastar tanto. E quem me chamou a atenção também no primeiro momento foi o Juliano, pelo fato de que ele assumiu a transição defensiva pelo lado direito na segunda linha, né? Anteriormente era o Luiz Fernando que vinha fazendo isso, mas quem fechou essa segunda linha pela direita hoje foi o Juliano, permitindo que o Luiz Fernando ficasse mais à frente, próximo do centroavante Renan Peixoto, até numa tentativa de fazer uma transição veloz quando o Atlético recuperasse a posse de bola e estivesse em vantagem numérica sobre o adversário no campo de ataque. E o Brusque, gente, chegou a marcar um gol no primeiro tempo, né, um gol bem anulado pela equipe de arbitragem e que poderia sim ter transformado toda a dinâmica da partida se tivesse sido confirmado. A bola realmente toca no braço do atacante da equipe catarinense, porém me preocupa e me incomoda um pouco a forma como o Mikael saiu do gol nesse lance. Tá? É bem possível que o próprio braço levantado do atacante do Brusque tenha feito com que o Mikael, talvez numa tentativa de se autopreservar fisicamente de um confronto, de um contato mais agressivo, não tenha conseguido alcançar a bola. Mas aqui entre nós, o goleiro, quando sai do gol, precisa ser um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais contundente, tanto para se proteger de um eventual choque mais poderoso, digamos assim, quanto para assegurar o contato com a bola e afastar o cruzamento da área, porque caso isso não aconteça, o Atlético vai ficar às voltas com lances parecidos nos próximos jogos. O Mikael precisa tanto aumentar o número de saídas do gol, ele realmente é um goleiro que fica um pouquinho demais debaixo das traves, quanto também melhorar a sua saída em relação à qualidade, à contundência, para assegurar o contato com a bola. No segundo tempo, gente, principalmente depois das substituições aos 54 minutos, quando o Falcão e o Kevin Velasco entraram em campo, o Atlético consegue diminuir esse controle do Brusque no meio de campo
E isso mostra a importância de você entender a característica dos jogadores. Porque se no primeiro tempo, com o João Cruz e o Juliano, o Atlético penou um pouquinho para controlar esse meio de campo do Brusque, com a presença do Falcão e do Filipinho na base do meio de campo, o Atlético acabou ganhando muita capacidade de marcação, muita fisicalidade, e acabou diminuindo a fragilidade que foi mostrada no primeiro tempo. E conforme o tempo foi passando no segundo tempo, o Brusque, que ia sendo eliminado, foi cada vez mais subindo as suas linhas de marcação e deixando espaços que o Atlético pôde explorar com o Isaac, com o Tevez, com o Kelvin Velasco e com outros jogadores. Até o Lucas Esquivel fez um papelzinho de ponta direita em um determinado momento. E nesse cenário, gente, o que me preocupou foi a falta de efetividade frente ao gol adversário, porque com 14 finalizações só no segundo tempo e 3 grandes oportunidades, o Atlético não pode deixar de matar a partida, né? A partida e, consequentemente, eliminatória nesse caso. Senão, em outras partidas, contra adversários tecnicamente mais competentes do que a boa equipe do Brusque, né? Com todo respeito ao time lá de Santa Catarina, inclusive a cidade da minha família materna, né? O Atlético pode ter problemas, então isso não deveria acontecer. O Atlético deveria ter sido capaz de matar essa partida em uma das tantas oportunidades que se apresentaram. Destaques individuais não foram tantos assim, tá? O Lucas Esquivel, pela capacidade de centralizar a articulação das jogadas no campo defensivo. O Filipinho, pela proteção que ele oferece na base do meio de campo, pelas intervenções importantes em momentos decisivos em ataques do Brusque. Eu acredito que o Abraão, pela capacidade de afastar cruzamentos o tempo todo, né? Foram 10, 12 bolas rebatidas do Abraão só nessa partida. Então, um jogador que foi fundamental para que o Atlético conseguisse se defender quando não teve a posse de bola. E lógico, o Cauã Moraes pela estreia, pelo gol decisivo e pelo que isso pode significar em relação a uma abertura de portas para outros meninos das categorias de base e em posições onde esse elenco é bastante carente. Então tomara que realmente o João Eduardo Corrêa ganhe fôlego, ganhe moral para experimentar com outros meninos, não necessariamente como titulares, ou pelo menos não titulares de cara, durante o campeonato para poder extrair da base aquilo que ela tem de melhor. O Atlético tem uma base bastante capacitada sim. E em linhas gerais foi um desempenho pro gasto do Atlético, nada de espetacular, uma vitória importante pelo fim da sequência de resultados ruins ou de resultados decepcionantes, pela classificação para a próxima fase da Copa do Brasil e pela consequente premiação que isso representa. E por outro lado, a performance foi insuficiente, vamos dizer assim. Eu não quero parecer que eu estou pesando demais na crítica, mas precisa melhorar nas próximas partidas, seja com o João Eduardo Corrêa ou seja com outro treinador. E isso tem muita relação com o tempo para treinar. Só que na situação em que o Atlético se encontra, na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, muito pressionado pela insatisfação da torcida, esse tempo para treinar vai ter que ser comprado, entre aspas, com um mínimo de resultados aceitáveis. Caso contrário, a tendência é que o clima azede bem rápido, seja para o João Corrêa, seja para qualquer outro treinador. Então, uma partida ok do Atlético que serviu para pôr fim ao jejum de bons resultados, ao jejum de vitórias, né? E para quem sabe dar um pouquinho de moral para essa equipe, para estabelecer o Cauã Moraes como um lateral em quem o Atlético deve apostar em um primeiro momento, pelo menos até ir ao mercado na próxima janela, porque Dudu e Raim Palacios não têm dado conta, o Dudu fisicamente, o Raim Palacios tecnicamente, e o Lucas Beleza e o Abraão, quando foram por ali, também não corresponderam como a gente imagina. Mas quero saber também aquilo que você pensa, claro, deixe aí nos comentários o que você achou do desempenho do Atlético na partida de hoje, das performances individuais, quem foi bem, quem foi mal. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários, e se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano. O objetivo em 2025 é chegar aos 5 mil inscritos, e se isso acontecer, eu vou sortear uma camisa oficial do Atlético Paranaense para um inscrito aqui do canal, fica aqui já registrada a minha promessa. Então compartilhe, curta em redes sociais, ajude o canal a se espalhar cada vez mais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.